Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Alípio Valinho, estou aqui no podcast do Café da Paz, hoje com a presença ilustre da nossa amiga missionária Pamela. Tudo bem, Pamela? Tudo bem, Alípio. Ilustre foi ótimo, mas tudo bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise de refugiados e as oportunidades no campo missionário diante dessa triste realidade. E ninguém melhor entre os jovens, uma pessoa gabaritada, formada agora, o diploma fresquinho em relações internacionais, vai viajar o mundo inteiro. Então, antes de você viajar, a gente está gravando esse podcast aí para você falar um pouquinho para a gente sobre esse tema delicado. Tudo bem com você? Sim, muito obrigado pelas palavras, mas eu ainda estou me graduando, me formo no final do ano e estou caminhando aí nesses assuntos. Não sou perito, não, mas eu posso compartilhar alguns dos meus conhecimentos. Pamela, você acha que a questão dos refugiados é uma oportunidade para missões? Responda brevemente essa questão e aproveita para introduzir esse tema de maneira histórica. Com certeza. Na minha análise, Deus está nos dando uma oportunidade, né? Trazendo pessoas de tão longe que talvez não tivéssemos acesso ou não teríamos acesso viajando. E, ao meu ver, o contexto de missões transculturais já está estabelecido no Brasil, em função da nossa Constituição como nação, essa mistura de raças e povos, e que, obviamente, está se agravando, né, com essas crises migratórias e com essas ondas migratórias para cá, para o Brasil. Cada vez nós vemos mais raças e mais povos dentro de um mesmo país. Dando um panorama assim, mundial, mais ou menos, do refúgio, segundo o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, são dados da Acnur, ao final de 2018, cerca de 70,8 milhões de pessoas foram forçadas a deixar seus locais de origem por diferentes tipos de conflito. Desses, cerca de 25,9 milhões são refugiados. 3,5 milhões são solicitantes de reconhecimento da condição de refúgio. E dentre esses refugiados, 67% são da Síria, Afeganistão e Sudão do Sul, principalmente da região de Darfur. E passando um panorama também brasileiro da questão, nós temos um acumulado de 11 milhões 231 mil pessoas refugiadas reconhecidas no Brasil. Isso não é pouco. E a nacionalidade como país. Com certeza. E a nacionalidade com maior número acumulado de pessoas refugiadas aqui no Brasil reconhecidas é a Síria, 51%. Ou seja, provavelmente o número de muçulmanos hoje no Brasil ele é imenso, né? E a oportunidade de evangelização com isso fica muito propícia, correto? Notadamente, a gente vê que em sua maioria, a Síria é um país muçulmano, e em sua maioria os estados que estão recebendo esses refúgios, esses refugiados sírios, têm enchido mais as mesquitas ou os templos muçulmanos, principalmente na região norte e sudeste também. Nós temos um número expressivo de sírios aqui no Rio de Janeiro, por diversas questões, até questões de parentesco também. Houve, há muito tempo atrás, uma migração muito expressiva de sírios libaneses para essa região do Sudeste. Então, a gente tem uma marca muito grande de sírios aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu acho interessante essa questão, porque apesar da gente estar
com um panorama atual e com um desafio nessa era pós-moderna, a gente percebe na Bíblia que esses problemas migratórios, eles acontecem desde o Antigo Testamento, né? Por exemplo, aqui em Deuteronômio 26, versículo 5, na minha Bíblia tem uma citação dizendo assim: meu pai era um arameu, prestes a morrer, que desceu ao Egito com um punhado de gente para ali viverem como forasteiros. Ou seja, é possível encontrar inúmeras realidades de movimentos e experiências migratórias no Antigo Testamento com o povo de Israel, por exemplo, experiências de exílio na Babilônia, exílio na Assíria, exílio no Egito, e a gente observa que em alguns lugares eles foram bem acolhidos, em outros lugares nem tanto, como por exemplo na própria Babilônia, onde eles sofreram por causa da sua identidade e dos seus propósitos. Mas a gente percebe também, até no Novo Testamento, que Jesus ele entendia muito bem desse tema, porque ele mesmo foi um migrante. Então, os nossos desafios como igreja, eles devem observar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento e perceber que essa questão está no coração de Deus, perfeito? Oi? Nós podemos também citar no Antigo Testamento o fato até mesmo da libertação, né, dos hebreus do Egito e essa migração que houve para a Terra Prometida. São todos movimentos migratórios. Após isso teve o exílio e outros movimentos que foram ao longo da Bíblia acontecendo. E, na verdade, vários movimentos. Inclusive, depois do período do Novo Testamento, do período do Velho Testamento para o Novo Testamento, temos a dispersão, né, que seria a diáspora dos hebreus. Então, a gente tem vários movimentos acontecendo na Bíblia. As oportunidades atuais, usando o exemplo que você falou sobre a questão dos sírios no Brasil, mas as oportunidades que a igreja tem, além dos sírios e das outras nacionalidades, de maneira prática, como a igreja brasileira poderia intervir nessa situação e atuar de maneira relevante, mostrando a graça de Deus a essas pessoas que vêm de um ambiente tão sofrido. Sim, eu acredito que nós, a primeira coisa que nós como cristãos temos que ter é sensibilidade e empatia para começar a perceber ao nosso redor as pessoas que estão no nosso caminho, por onde passamos, nas lojas que entramos, porque muitos desses refugiados trabalham em lojas, são lojistas, são pessoas que estão na estação de metrô ou de trem vendendo algum objeto ou roupas. Então, a primeira coisa que eu acredito que nós podemos fazer é identificar essas pessoas. E à medida que nós identifiquemos essas pessoas, começar a travar um mínimo de diálogo para saber se a pessoa precisa de alguma coisa. Às vezes a pessoa só precisa conversar. E sermos, de alguma maneira, resposta de Deus para essas pessoas, que estão muitas vezes depressivas, por estarem longe de sua família, da sua casa, do seu contexto cultural, longe da sua identificação natural da cultura da onde eles vieram. Então eu acredito que nós podemos ser respostas sim para essas pessoas, quer seja ajudando financeiramente, ou acolhendo, ou dando indicações ou aconselhamentos. Eu acredito que nós podemos sim ser uma resposta de Deus para essas pessoas. Eu gostei quando você falou que Deus ele está dando uma grande oportunidade, não apenas à igreja brasileira, mas à igreja em geral, porque há poucos anos atrás, década de 80, 90, no boom do movimento missionário transcultural,
a gente observava uma movimentação dos missionários nacionais para lugares transculturais. E esse movimento agora parece que é o inverso, né? Existem movimentos de vinda para os nossos locais de residência, como no caso aqui na América Latina, na América do Sul, de pessoas de outras religiões por causa desses fatores de refúgio e migração. Então, hoje, uma boa parte dos missionários ele pode atuar de maneira transcultural até mesmo no quintal de sua casa. Sim, eu acredito que é um movimento concomitante, assim. Pessoas são enviadas e, ao mesmo tempo, pessoas vêm para cá e nós podemos agir também aqui dentro do nosso país. É muito incrível saber que hoje, ao andar pelas ruas, nós podemos encontrar uma ou mais nacionalidades da mesma rua. Porque esse é um movimento de Deus, sabe? É um movimento de levar pessoas a lugares diferentes. Obviamente que talvez por questões de trabalho, questões de viagem, mas também existe a questão de refúgio, que a gente pode também ser uma chave essencial aí para Deus abençoar este povo e mostrar o seu amor para esse povo. A gente entende que no movimento de migração, com certeza muitos países não vão querer abrir as portas, como a gente tem observado no cenário político-social isso acontecer. Mas a gente não vai entrar aqui nesse mérito desse podcast hoje, porque a gente está falando na questão missiológica. Todavia, alguns princípios eles são interessantes a gente observar, que no Antigo Testamento, Deus ele mandava o povo de Israel amar o refugiado como se fossem eles mesmos refugiados. Deus também manda eles deixarem comida para o pobre e para aquele que era necessitado. Era a lei de Israel também amar o estrangeiro como se fosse parte da sua própria família, porque eles deveriam lembrar que eles tinham sido estrangeiros na terra do Egito. Uma outra Sim. coisa interessante é que o livro do Êxodo também, Moisés vai escrever, dizendo que o povo de Israel não deveria oprimir o estrangeiro. Então, diante desses textos, a gente percebe que uma parte da missão da igreja é realmente servir de refrigério para essas pessoas que estão com o coração tão apertado e longe das suas pátrias. Sim, com certeza. Inclusive, muitas dessas pessoas, às vezes, estão fugindo de situações, não queria sair da sua pátria, mas saíram por questão de vida ou morte mesmo. E chegam pessoas, às vezes, com depressão, passando muitas necessidades. E a gente percebe que Deus tem um cuidado especial com essas pessoas também. Nós precisamos nos lembrar novamente, né, do amor de Deus por nós, e à medida que nós lembramos desse amor, porque Deus nos amou primeiro, então nós devemos amar ao nosso próximo, principalmente essas pessoas que passam tantas necessidades, tantas dificuldades inimagináveis. Nós não podemos nem alcançar talvez o sofrimento daquela pessoa, mas de alguma maneira servir a eles com o nosso amor, com o cuidado, com, às vezes, uma ajuda alimentícia, ou só uma conversa, um abraço, um sorriso. Eu acho que nós podemos ser uma expressão da graça de Deus para essas pessoas também, um refrigério, como você mesmo disse. Agora, no último dia 29 de setembro, foi comemorado pela ONU o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Você entende que, diante daquilo que a família de Jesus passou quando ele ainda era um bebê e na sua infância, Jesus também, de certa forma, foi um refugiado? Sim, nós temos principalmente a questão de quando Cristo nasceu, quando Jesus nasceu, os magos foram até o rei, perguntaram onde estava a criança.
E o rei pediu para que eles, quando encontrassem Jesus, para que eles avisassem imediatamente o rei. E quando os magos foram até Jesus, um anjo apareceu para os pais de Jesus para que eles saíssem dali, porque o rei procurava matar Jesus. Então, esse movimento, Deus já estava indicando que Jesus também era um migrante, que ele deveria sair dali para salvar a vida dele. Obviamente, ele era uma criança, então ele não teria como decidir isso. Mas Deus mostrou através do anjo para os pais de Jesus, para que ele pudesse fazer esse movimento. E aí, depois disso aí, nós temos ainda vários exemplos de movimentos que Jesus fez por vários locais, por vários hoje, o que diríamos hoje que seriam várias outras nações. E esse tipo de crise, ele não traz consigo apenas esses problemas de deslocamento. Ele traz consigo também uma série de outros problemas e pecados que a sociedade vai começar a revelar, como, por exemplo, a questão do racismo estrutural, racismo social, como a questão da xenofobia, os desempregos ou subempregos, questão de falta de moradia, os problemas também de fronteiras fechadas, porque a gente sabe que algumas pessoas e alguns países não abrirão as suas portas por conta de problemas culturais, e a gente também vê um crescimento de uma hostilidade, de uma violência, ou seja, uma crise, ela traz em si inúmeras outras crises. Sim, com certeza. E nós podemos perceber que existe, de fato, uma hostilidade por parte de vários estados e outras nações, principalmente com uma certa intolerância religiosa, porque, de fato, muitos dos conflitos acontecem no Oriente Médio, e a maioria desses países envolvidos no conflito são países muçulmanos, então essas pessoas que procuram refúgio, em sua maioria são muçulmanas, então muitas vezes os países fecham as suas portas porque não querem, não desejam influência muçulmana em seu país. E não somente isso, existe um preconceito muito, muito grande, eu acredito que você tenha ouvido também isso. O que essas pessoas vêm fazer no meu país? Vêm roubar meu emprego? Um emprego que nem tem para nós brasileiros, a pessoa vai vir para roubar esse emprego? Então, existe uma hostilidade até nos discursos, talvez uma falsa, né? A gente tem essa fama, nós brasileiros temos essa fama de hospitaleiros, mas existe, de uma certa forma, uma falsa hospitalidade nesse quesito, porque muitos de nós somos totalmente adversos a qualquer tipo de imigração que venha tocar em algo que é nosso, ou que pensamos que seja nosso, ou que pensamos que seja nosso de direito. Então existe um certo preconceito nas mais diversas áreas, né? Eu acredito que você tenha já ouvido algum comentário desse tipo, certo? E uma das coisas que é interessante a gente perceber com todo esse contexto desafiador é que o nosso conceito de solidariedade, de hospedagem, o nosso conceito de abrigo, de amor, de caridade mesmo, né? Ele precisa ser revisto, porque o cristianismo não é conhecido, nunca foi conhecido como uma espiritualidade que fecha a porta para o outro. Pelo contrário, o que Jesus nos ensinou é colocar o último em primeiro lugar, colocar o que está por baixo em cima. O que Jesus nos ensinou é que nós precisamos abrir a porta para aquele que está pobre, nu e necessitado. Porque ele mesmo lá em Mateus capítulo 25, o texto diz que ele clama dizendo: eu estive faminto e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive preso e fostes visitar-me. E eu também era estrangeiro e mesmo assim vocês me acolheram. Então eu acho que ressignificar os nossos desafios missionários nessa atualidade é perceber que a solidariedade ela precisa estar muito intimamente ligada com
nos nossos movimentos de missões de hoje. Pamela? Acredito que para além desse sentido de caridade, nós devemos ser como um espelho e uma manifestação da graça de Deus por essas pessoas. Não quer dizer também que nós vamos fazer tudo, mas vamos dar alternativas para essas pessoas, vamos dar alguns caminhos, alguns conselhos para essas pessoas, para que elas possam, com as suas próprias pernas, seguir o caminho delas, conseguir se autossustentar, de repente, ou alternativas que elas possam mesmo desenvolver. Então, eu acho que, para além do sentido de caridade, de que é um dever meu como cidadão, mas também pesa muito a questão do amor de Cristo, porque Ele nos amou primeiro, então nós devemos amá-los também, servi-los e acolhê-los, porque nós não sabemos, às vezes nessa relação podemos descobrir coisas que esse refugiado passou que eu nunca imaginaria ter passado. Então eu acho que essa troca é muito válida. Essa troca é reveladora e é a revelação do amor de Cristo para essas pessoas. Pamela, muito obrigado. Eu tenho aqui refletido bastante com as suas informações. Realmente o tema ele é sensacional e muito contemporâneo para a atualidade da nossa ação missionária nesse século de tantos movimentos migratórios. A gente precisa relembrar as práticas do ministério de Jesus, que foram práticas inclusivas, práticas de acolhimento e de sinalização da graça. Além disso, revelar o reino de Deus através das nossas ações e não esquecer que, além das religiões, além das nacionalidades, da cor da pele ou de qualquer coisa que possam tentar fazer com que o ser humano seja diferente, a gente tem que lembrar sempre que todo ser humano é digno e merece direitos humanos, merece respeito, merece acolhimento, porque todos nós somos criaturas do nosso eterno Senhor. Então, as suas últimas palavras, as suas últimas considerações, desde já agradecendo pela sua participação, sabendo que as suas palavras com certeza produzirão em nós efeito para uma ação mais revelante nesse contexto de migração. Amém, que assim seja. Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre esse também por passar mais informações. Quem queira pode me procurar, pode entrar em contato comigo. E só para fechar, eu creio que nós, como criaturas de Deus e criação à imagem e semelhança de Deus, do nosso Pai, nós temos que também dizer para esses nossos irmãos que eles também são a imagem e semelhança de Deus. Que muitas vezes eles podem não se achar dignos de nada, mas através do nosso acolhimento, do nosso amor, eles vão se sentir tão filhos quanto nós. Então é esse o recado que eu quero deixar para vocês, que Deus abençoe vocês e que vocês possam refletir nisso. Amém. Obrigado, Pamela, muito obrigado, meu amigo, minha amiga, ouvinte, meu irmão, jovem de Deus, que Ele possa despertar você para uma ação missionária relevante nesses tempos tão conturbados. Vamos pregar a palavra, vamos evangelizar, vamos conhecer o nosso vizinho, o nosso próximo e mostrar a ele que o reino de Deus já chegou. Um abraço. Amém. E até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.